As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Pontualmente aqui, o nosso lançamento, toda quinta-feira às 8 horas da noite. Estou aqui, então, mais uma noite aqui com o Jefferson. E nós iremos falar hoje sobre memórias corporais. As memórias que ficam gravadas no corpo. Então, se a gente está falando de memória, a gente já pensa, né, na questão do nosso cérebro, da nossa mente. Então, a gente começa a entender que a nossa mente, o nosso cérebro, principalmente o que a gente chama de mente, tem muitas conexões com o nosso corpo. E assim também como tem muitas conexões com o nosso espírito. Então, vamos pensar um pouquinho aqui e refletir sobre esse tema das memórias corporais. Então, recentemente, eu fiz uma viagem, né, para uma cidade chamada Caxambu, em Minas Gerais, e lá eu fiz uma terapia, né, que se chama Watsu. O que é essa terapia chamada Watsu? Essa terapia chamada Watsu, ela é um shiatsu, aquela massagem japonesa, né, com alguns movimentos, alongamentos, etc., mas realizada dentro da água, né? Dentro de uma piscina. E nessa piscina, a terapeuta que aplicou a técnica em mim, em determinados momentos ela fez determinados movimentos e num determinado momento, num determinado movimento, ela me colocou novamente numa posição de um bebê, numa posição fetal. E quando eu fui colocado nessa posição, eu comecei a ter memórias do meu parto. Sem ela conversar comigo, sem falar uma única palavra, pela posição que eu fiquei ali flutuando, né? Porque durante essa técnica são colocados flutuadores na gente, são boias, né? A gente fica flutuando na água. Devido ao fato de estar dentro da água, dentro daquele líquido e ainda na posição fetal, eu acessei, através da minha mente, das memórias que estão no meu corpo, eu acessei lá na minha mente uma parte que estava escondida, uma parte que estava inconsciente, de memórias que estavam gravadas no meu corpo, né? E essas memórias trouxeram algumas lembranças de como que foi o processo ali do meu parto. Então, quando eu fiquei nessa posição, eu comecei a ver a minha mãe assim, vindo de longe. E a minha mãe, ela tinha uma certa transmutação, assim, ela parecia com a imagem dela atual e algumas vezes ela também parecia com a imagem dela quando ela me teve, né? Quando ela definitivamente me pariu, né? Quando ela deu à luz à minha pessoa. E aí, naquele momento que ela vinha se aproximando e eu recordava aquela posição ali do parto, aquele momento do parto, aquilo eu sentia uma certa angústia, aquilo era uma certa aflição, com um certo pesar, e eu comecei a tentar lembrar o porquê que eu estava sentindo todas essas coisas. Quando, num determinado momento, que ela se aproximou o máximo possível até mim, eu cheguei e falei assim para ela: mãe, por que você me abandonou? Mãe, por que você me abandonou? E eu comecei a tentar entender por que eu estava com essa memória de que ela havia me abandonado. E aí eu lembrei do parto. Durante o parto, né, a gente acaba se desconectando, se desligando ali da nossa mãe. Corta o cordão umbilical. E eu fiquei com a memória gravada dentro de mim, lá no meu inconsciente, que a minha mãe havia me abandonado. E eu ficava me questionando durante esse acesso aí dentro da minha mente, o porquê que ela tinha feito isso comigo. Se ela me amava tanto, por que ela me abandonou?
E eu estava com uma resistência muito grande de querer nascer dentro dessa imagem que estava vindo na minha cabeça. E olha que interessante, quando eu fui nascer, foi muito difícil para os médicos me retirarem ali, né, da minha mãe. Então eu tive que nascer por uma técnica, né, que chama forceps, que é quando coloca ali, né, como se fosse uma pinça ali e puxa, né, o bebê. Então é como se eu não quisesse me desvincular da minha mãe, as memórias que estavam gravadas em mim eram essas, porque eu sentia que eu ia ficar sozinho, que ia ficar abandonado. E aí naquele momento aconteceu essa desconexão. Então assim, necessariamente foi isso que aconteceu? A resposta é não. Necessariamente não foi isso que aconteceu. Não era a intenção da minha mãe ficar gravada em mim a percepção de que ela me abandonou. Mas o que ficou gravado lá no meu inconsciente? De que ela me abandonou. Então, com certeza, essa memória que eu não tinha acesso, porque estava gravada exclusivamente no meu corpo, estava afetando até hoje a minha vida. De alguma forma ou de outra, até hoje estava afetando a minha vida. E aí o que acontece? Quando a gente pega essa questão energética, sistêmica, principalmente explorada pelas constelações familiares, né? A terapia desenvolvida pelo aquele terapeuta Bert Hellinger, a gente vê muito disso. Mas imagina a minha parte, a minha conexão energética, que eu nem imagino que eu estava tendo de percepção com a minha mãe, o que faz com que eu não consiga abrir ou ser 100% amoroso com ela, porque ficou gravado isso em mim, inconscientemente, e isso daria, né, dá, na verdade, uma porta maior para os meus pensamentos e emoções ficarem mais perturbados sempre que eu entrar em conflito com a minha mãe e, consecutivamente, abertura para espíritos zombeteiros, obsessores, etc., aproveitarem dessa situação obsessora para me obsediar. Olha como a gente sai lá do corpo, de uma memória ali corporal, passa pela mente e chega até mesmo numa consequência sistêmica, energética e, por que não, espiritual. Mas, no desenrolar, né, dessa técnica, dessa terapia, a minha mãe foi conversando tudo isso comigo, né? E eu falando para ela por que você me abandonou, por que você me abandonou, e ela chega até mim nessa imaginação, né? Nessa coisa que estava dentro da minha cabeça, e eu dentro da água lá, na posição fetal, tá? E chorando um monte ali no braço da terapeuta, sem ela nem imaginar o que estava passando dentro da minha cabeça. Eu estava tendo o que dentro da terapia nós chamamos de catarse, que é quando vem uma emoção muito forte e a gente chora, ou a gente acaba ficando nervoso e explodindo, batendo em algo, mas é uma catarse, é uma transmutação daquela energia, daquele sentimento, daquela emoção que estava presa dentro de mim, né? Estagnada, um nó energético, emocional, como vocês quiserem chamar. E aí então a minha mãe olha para mim com um olhar muito afetuoso, muito amoroso, né? Eu senti ali como se fosse um olhar ali, como se fosse de Maria, né? Um olhar ali totalmente fraterno para a minha pessoa. E ela chega e fala: mas eu nunca te abandonei, meu filho. Eu sempre te amei, eu continuo te admirando até hoje, na pessoa que você está se tornando. Eu tenho tanta admiração por você. E começou a me falar ali um monte de coisa bonita. E aí eu me emocionei mais um monte ali na água, novamente, refrisando que sem a terapeuta falar uma única palavra para mim, sem eu verbalizar uma única palavra, tá? Tudo dentro da minha cabeça devido à posição que eu estava, no ambiente que eu estava. Olha que interessante. E aí eu fui ficando mais calmo e fui entendendo aquilo que ela estava ensinando. E depois veio, assim, de longe, a figura do meu pai, andando, até que ele chegou bem perto de mim e falou: e eu estou aqui para apoiar ela, e eu também admiro muito quem você está se tornando e tudo que você é. Então, olha que interessante. Através de uma postura corporal e ambiente no qual eu
inserido, eu acessei memórias extremamente antigas e ressignifiquei aquilo que estava gravado dentro de mim, que eu nem tinha consciência. E através dessa ressignificação, eu saio e parto para a vida com uma nova percepção, ou seja, com uma nova mentalidade, com uma nova mente, um novo coração, para voltar aqui, por exemplo, realizar esse programa de hoje aqui para vocês. E a gente começa a estudar e perceber muito isso quando você pega, por exemplo, uma das terapias mais conhecidas que existem, que é o yoga. Quando a gente pega e estuda o yoga, você que já teve a oportunidade de praticar uma aula de yoga, ou mesmo que ainda não tenha tido, pode pesquisar na internet que existem várias posições que as pessoas ficam. E cada uma dessas posições se chamam asanas. Asanas são posturas corporais que a gente fica, e cada uma dessas posturas tem nomes. E esses nomes, eles representam alguma coisa, né? Então, por exemplo, postura do guerreiro. Então, você vai lá e faz uma postura que é a postura do guerreiro. E estas posturas, elas despertam em nós sentimentos e emoções. Então, olha que interessante. Na própria cultura e filosofia ali do hinduísmo, da onde vem o yoga, tem essa percepção de que dependendo da posição que a gente fica, nós acessamos memórias, lembranças e sentimentos específicos. Isso também é muito estudado dentro da técnica do Tai Chi Chuan, que são as ginásticas corporais chinesas, que fazem parte da medicina tradicional chinesa, que é da onde vem a acupuntura. Então, dentro da filosofia e da religião do taoísmo, também existem várias posturas que eles vão fazendo lentamente. Eles falam, por exemplo, esse movimento aqui é da cauda do tigre, não sei o quê, que segundo eles depende desses movimentos, como você faz de forma consciente, você acessa determinadas emoções, sentimentos e energias. E aí o que eu gostaria de ressaltar é, por exemplo, quando nós realizamos determinadas posturas no nosso dia a dia. Então, quando você está numa determinada postura corporal, numa memória corporal, por exemplo, de estar com a cabeça baixa, com os ombros curvados, naturalmente existe uma probabilidade maior de você acessar emoções e sentimentos negativos. Agora, se você fica numa postura com o peito aberto, os ombros para trás, uma postura ereta, se você para algumas horas do seu dia e faz algumas respirações com a mão na cintura, com a cabeça mais erguida, que postura corporal representa isso? Representa a postura de um super-herói, de alguém que está confiante, que tem uma autoridade. Então você consegue acessar determinadas emoções, sentimentos, através do seu corpo. Da mesma forma que emoções e sentimentos negativos você também consegue acessar através do seu corpo. Tem um livro que se chama High Five. Para quem não sabe, esse termo em inglês, né, do High Five, é quando os atletas que fazem pontos ou vão comemorar alguma coisa, eles pulam, saltam e batem a mão, né? Esse movimento, esse gesto de bater a mão, no nosso inconsciente, ele gera automaticamente um sentimento, uma emoção de autoconfiança, criando novas conexões a ponto de você que está com depressão, que não está mais acreditando em você, começa a acreditar mais em você se você fizer isso todos os dias pela manhã em frente ao espelho. Você cumprimentar você mesmo com esse toque no espelho já melhora a sua autoestima. Já tem estudos científicos que mostram isso. Que fazer esse movimento, por exemplo, durante uma temporada de basquete ou de futebol, aumenta a probabilidade daquele time ser campeão. Então vejam como tudo está conectado, como os movimentos, os gestos corporais acessam a nossa mente e da nossa mente são sempre as portas de abertura para influências espirituais e energéticas. Beleza?
Esse é o nosso bate-papo, esse daqui é o nosso recado, né, que eu gostaria de deixar para hoje, para cada um de vocês, tá? Gostaria de convidar aqui quem é da região do ABC para vir receber aqui o nosso trabalho fraterno de arrecadação de alimentos, né, agasalho, cobertor, porque a gente aplica o reiki, né, toda sexta-feira às 8 horas da noite, lá no Jardim São Caetano, na rua Brás Cubas 137. Esses alimentos e roupas, brinquedos, são revertidos, trazidos aqui para a rádio, certo? E eu gostaria de agradecer vocês. Qualquer dúvida, sugestão que vocês quiserem nos dar, vou pedir para o Jefferson subir aqui o nosso site aqui da rádio, o Instagram aqui da Holoclínica e o meu WhatsApp, certo? Dúvidas, sugestões, reclamações, podem passar tudo aqui por esse número. Se for reclamação, coisas que não são legais, coloque em nome do Jefferson, tá bom? Não coloca no meu nome, porque aí é coisa do Jefferson. Beleza? Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.